E meu povo do oitavo, beleza, tranquilo? Vamos começar aí o terceiro bimestre, hein? Esse mês batidão. Esse bimestre inteiro a gente vai aprender o Brasil Império. O Brasil Império, sim, o Brasil, o que virou o Brasil depois da colônia, daquela fase nossa colonial, que a gente tinha laços exclusivos com aquela, né, com aquele territóriozinho, com aquele país chamado Portugal, né? Então aqui, nosso capítulo aí da sua apostila, o capítulo, não sei, 9, capítulo 9, a gente vai começar o primeiro reinado. A gente está na nossa 21ª aula gravada, hein? Tirando aí as que tivemos online. Então vamos lá ver o nosso primeiro reinado? Vamos embora? O nosso primeiro reinado? Começar a recordar, né, a independência do Brasil. Não vou falar toda ela aqui não. Falar dela toda aqui não. Vou recordar os principais fatos. Olha esse quadro aí sobre a independência do Brasil. François René sobre a independência do Brasil, feita no período do Império, né? O imperador Dom Pedro II, a gente vai ver depois, pagou aí para fazer esse quadro aí, ó, né, do período do Império. Olha só. Esse não é aquele quadro que a gente viu sobre a independência do Brasil na aula de independência, é outro. Eu trouxe exatamente esse para a gente ver a diferença de ponto de vista, né? Aquele famosíssimo lá da independência, né? Aquele famosíssimo do Brasil, aquela coisa gloriosa, chique, rica, né? Aqui você vê o Dom Pedro um pouco mais ali, ó, em plano, no plano pouco mais baixo, a população festejando em sua volta, né? Grupos, diferentes grupos sociais, pessoas, né, não tão abastadas, né, comemorando, crianças, certo? Festejando a independência do Brasil. É claro, esse quadro, igual ao outro, não tem nada a ver com a realidade, com o que aconteceu de fato, né? Mas é aquela construção histórica, né? É aquela construção histórica da na arte, a política e tudo, né? O sentido que você quer dar aquilo, né? Lembrando os principais pontos da nossa independência, você teve ela conduzida pelas elites brasileiras, elites na época, você pensa, donos de grandes propriedades de terra e principalmente donos de escravos, né? Queriam manter os seus privilégios, né? Os seus privilégios, principalmente a escravidão, isso representado na figura do Dom Pedro I. É isso, né? Você não teve, se você teve, foi pouquíssima participação popular e você não teve movimentos de guerra longínquos, aí, extremos, pesados, né? Você quase não teve, certo? Você quase não teve. E o Brasil, desde lá da chegada da corte aqui no território, né? Essa abertura do comércio, o fim do pacto colonial, a nossa independência, o Brasil se tornou uma monarquia e você manteve o território unido, diferente das Américas espanholas, tá? Recordando aí daquela aula, tá? Então, o que você vai fazer aí? Acabando essa videoaula, vai lá na página 2, responde em seu caderno. A questão tem duas questões, mas faz em uma só, resposta uma só, que é exatamente a análise deste quadro aí. E aí, no seu resumo, no registro aí, começamos primeiro reinado. Primeiro reinado, então, é óbvio, é o governo do Dom Pedro I. Não foi ele que fez a independência? Então, é o governo dele como o rei, como o imperador do Brasil. Aí tá, ó, coroação de Dom Pedro I. Olha o ano que foi feito, 1828, pelo um artista, claro, não é brasileiro, né? Mas ele é importantíssimo para a história do Brasil, porque ele desenhou o cotidiano, o dia a dia, a escravidão, os reis, né? Aquela coisa do neoclássico brasileiro, o Jean-Baptiste Debré, né? Eu vou fazer depois uma aula especialzinha só com ele, rapidinho, tá? Mas aí você tem, então, em 22 aí, então você começa o período do primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831. É um período curto, né, deste governo aí do Pedroca, Dom Pedro, né, Pedro I, que não foi lá, enfim, muito bom, né? Essa primeira aula a gente vai ver uma coisa importantíssima do governo dele, tá certo? Então olha aí, você vai ter a coroação e pensar, você teve resistências? Você teve algumas guerras no Brasil?
você teve algumas resistências sim à independência. Você vai ter grupos que não queriam se separar de Portugal, ou grupos que não aceitavam o governo na mão do Dom Pedro I. O primeiro ia representar o comércio, ou grupos comerciantes, por exemplo, que vai achar que vai perder dinheiro com o governo do Dom Pedro I. Eles vão resistir, alguns portugueses vão resistir, né? Então você vai ter brasileiros, principalmente na parte do Nordeste, que vão ainda ter lutas e tal, né? Você tem a data oficial da independência, 1822. 1822, mas de verdade mesmo durou ainda alguns meses a independência, né? Você teve muitas batalhas em Salvador, por exemplo, grupos que resistiam à independência do Brasil. Aí uma curiosidade, né? A Maria Quitéria e a Felipa, né, que lutaram aí. A Maria Quitéria é a primeira mulher no exército brasileiro. Ela foi lutar vestida de homem, né, que é aquela história, né? Depois a Maria Filipa, que lutou contra portugueses em Salvador, embriagou eles, meteram um cacete neles, queimaram navios portugueses, né? Então você teve batalhas pelo Brasil, sim, né? Claro, não é uma guerra, né? Aquela coisa, mas você teve batalhas de resistência, tá? Mas para nós, o oitavo ano, fica aí de curiosidade, beleza? E 1822 e 23? Então você vai ter rupturas e continuidades. Tudo na história muda, coisas mudam e coisas continuam igual, né? Quais são as continuidades? Você vai ter o governo na mão de um europeu. Você vai ter a escravidão ainda, né? Mas você vai ter rupturas. Quais são as mudanças? O Brasil não é mais colônia de Portugal. O Brasil é um país agora. É um país soberano. A bandeirinha aí é um país soberano. Então você tem que construir a sua identidade nacional, sua identidade cultural. O que é ser brasileiro? Quem é brasileiro? O que é Brasil? Quais são as regras que devemos seguir? Se antes a gente se guiava pelo rei absolutista em Portugal, e agora? Quais são as regras que deverei seguir? É isso. O Brasil agora é um país soberano. Os outros países precisam reconhecer o Brasil como país e o próprio Brasil deve criar a sua primeira Constituição. Isso mesmo, primeira Constituição, certo? Suas regras, seus direitos e seus deveres. Tranquilo? Então aí o Dom Pedro começa a criar ele cria a Assembleia Constituinte já em 1823. Você vai reunir deputados, né, grupos da elite com diversas visões. O que deve ser o Brasil? Como deve ser o governo? Qual a forma de república? Quem deve votar? Quem não deve votar? Né? E desta Assembleia nasce uma Constituição de caráter liberal, né? Uma caráter liberal, que vai ser chamada de Constituição da Mandioca. Da mandioca por quê? Foi feita por grandes produtores, por grandes donos de terra, né? E você tinha um negócio, quando você tem mais escravo, você plantava muita mandioca, que a mandioca era a base da alimentação do escravo. Então era gente rica, gente liberal, gente que... Só que o Dom Pedro leu essa Constituição e falou assim, não, essa Constituição não é digna do imperador e do seu país, não é digna. Ele não aceita essa Constituição. Essa chamada Constituição da Mandioca nem entra em vigor, nem entra em vigor. Ela é cancelada, os deputados ficam bravos, oh meu Deus, por quê, não sei o quê, porque você tem uma noite tensa, né, entre os homens do Dom Pedro I e esses deputados que fizeram a Constituição da Mandioca. Dom Pedro, nesse conflito que chama Noite da Agonia, noite tensa, né, e o Dom Pedro cancela a Constituição, fechando a Assembleia. Ele vai falar assim, não, eu vou reunir aqui uma galera e eu vou fazer uma Constituição digna. Uma Constituição digna, é isso que acontece. Ele já começa com um passo errado. Ele já começa com um certo autoritarismo, né? E o mais importante desse primeiro reinado, para você lembrar, e você pode voltar aqui quando você estiver no ensino médio, você vai ter que saber isso aqui, é a nossa primeira Constituição, que é uma Constituição praticamente feita por um conselho e o Dom Pedro I, beleza? Que é a nossa Constituição
de 1824. 1824. É a primeira Constituição brasileira. E a primeira e a única Constituição do Império, né? Então, se ela foi feita por Dom Pedro I e um grupo dele, ela é uma Constituição outorgada, ou seja, uma Constituição imposta. Outorgada é imposta, né? Não foi por um grupo de deputados que representavam a sociedade brasileira. Não. Ela foi uma Constituição feita de cima para baixo, imposta, outorgada, ou seja, você já nessa Constituição, você vai ter traços o quê? Autoritários. O Brasil vira uma monarquia constitucional, hereditária, num sistema político unitário. Unitarismo. Unitarismo é o quê? Você tem um governo lá do Brasil, federal, um governo único, né? E as províncias, que agora você não chama mais de capitania, você chama de províncias, as províncias de São Paulo, de Minas Gerais e tal, né, devem satisfação ao governo imperial brasileiro. Por isso, unitário, né? Governo do país. Você vai ter o sistema de padroado, religião oficial do país, católica, religião oficial do país, católica, e o sistema de padroado. A Igreja Católica é funcionária do imperador. É o imperador que paga os padres, os bispos, tal, e tudo que é feito dentro da Igreja Católica é pelo imperador, né? O imperador é o patrão da Igreja Católica. A Igreja Católica, funcionária do governo. Você vai ter o Senado, a Câmara de Deputados. O Senado é vitalício, ou seja, se você ser eleito senador, você vai durar, né, a sua vida inteira, você vai ser sua vida inteira senador. E quem vota no país? Homens maiores de 21 anos, católicos. Olha, professor, então só vota homem maior de 21 católico? Sim, e se tiver dinheiro, se você comprovar a sua renda, o quanto você ganha, se ela atingir o mínimo lá que deve. Então você pode ser homem, maior de 21 e católico, mas se sua renda, se for pobre, sua renda não atingir o que o governo brasileiro pede, você não vota. É o voto censitário. Censitário é o voto que vai depender de quanto você ganha por ano. Voto censitário. Olha que beleza. Né? Então você vai ter os eleitores de paróquia e os eleitores de paróquia vai votar nos eleitores da província e esses eleitores da província votam em senadores e deputados. Né? Você vota no rei? Não, você não vota no rei. O rei é o filho, o hereditário. Tá? A escravidão vai permanecer, então ela não vai ser abolida, ela vai permanecer. E aqui vem a tacada dessa Constituição. Você não vai ter no país 3 poderes, e sim 4. Você vai ter o executivo, poder executivo que executa as leis. É o imperador, não é? É o imperador, certo? Os presidentes das províncias, tá? O legislativo, que legisla, ou seja, o que criam as leis, né? Deputados e senadores, o judiciário, os juízes, né, os que julgam as leis, e você vai ter o poder aqui, Dom Pedro vai criar o moderador, o poder moderador que é de uso exclusivo do imperador, isso mesmo. Só o imperador pode ativar esse poder moderador. O poder moderador vai moderar os outros poderes. Se tiver alguma intriga, um querer ser melhor que o outro, um querer sobressair mais com o outro, se um fizer uma coisa errada, tal, o imperador, ele, na Constituição, ativa esse poder moderador e faz o que quiser. Né? Então, se tem alguma assembleia que saiu do jeito que ele não gosta, ele fala, não, eu tenho o direito lá de resolver esse problema. É o poder moderador. Ele fala que essa Constituição é uma monarquia constitucional, né, linda, tem 3 poderes, né, inspirada no liberalismo, mas ele cria um poder moderador extremamente autoritário, que só ele usa, ele pode fazer o que bem entender nisso. Né? É um absolutismo disfarçado. É um absolutismo disfarçado, mas essa Constituição prova
pelo poder moderador e por ela ser outorgada, como ela é autoritária, né? Como ela é autoritária. E quem comanda é quem tem grana, né? Que você dá para ver pelo voto censitário. E o escravo continua escravo, o trabalhador rural vai se lascar, meu amigo, vai estar na mão de grandes elites regionais, né? Isso aí é um importante ponto no primeiro reinado. Por isso que eu só dediquei essa aula a relembrar para vocês as continuidades e rupturas e a Constituição de 1824. Já amanhã eu já termino o primeiro reinado, tá? Eu esqueci de colocar um ponto aí, mas deixa que na manhã eu jogo lá, tá? Mas faça o seu resumo aí com a Constituição do Império, a primeira Constituição brasileira. A primeira Constituição brasileira? Não. Então vai lá comentar para os seus familiares. A primeira Constituição brasileira de 1824. Então, meu povo, até amanhã. Beijo do gordo. Tchau.